Saúde a Igreja de Cristo com a paz do Senhor. Que quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nos trouxe uma palavra mais uma vez neste dia, em forma de áudio devocional, para a nossa meditação, para o nosso aprendizado e para a nossa edificação, que encontra-se no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 2 a seguir. Vamos estar lendo até o versículo 6, que diz assim a palavra do Senhor. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis, como os bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Glória ao nome do Deus eterno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que para aqueles que temem o nome dele nascerá o sol da justiça. E o sol da justiça para todos nós é o Senhor Jesus Cristo, como a Bíblia assim o chama, assim o descreve como o sol da justiça. Ele trará salvação debaixo das suas asas. É Ele que nos salva. É Ele que nos leva até o Pai. Ele que reme os nossos pecados. Foi Ele que fez aquela propiciação, aquele sacrifício perfeito por nossos pecados, para nos dar o direito da salvação eterna. Aleluia! E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, porque quem estiver debaixo das asas do Senhor, como o Salmo 91 diz, né? A sombra do Onipotente descansará. Quem estiver debaixo da proteção do Senhor, será como ele disse para Israel, que assim como a galinha cuida dos seus pintinhos, assim ele queria cuidar do seu povo. Mas para ele cuidar de nós desta forma, temos que obedecer a sua palavra, temos que andar nos seus estatutos, nos seus juízos, na sua doutrina do corpo, da alma e do espírito. Porque assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três em um, com o mesmo Espírito, o Espírito que um tem, os outros têm, assim é a doutrina do Senhor, é o corpo, alma e espírito, guardados irrepreensíveis para um só, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Assim o Senhor fez com Davi, assim o Senhor fez com Josué, que foi fiel a ele, assim o Senhor fez com Moisés, colocou os inimigos deles debaixo dos pés dele. Porque essa promessa Deus fez para Jesus, assim como o salmista Davi falou que viu o Senhor dele falar para o outro Senhor dele, assenta-te à minha direita até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus também, quando nós servimos a ele, as promessas que veio sobre Jesus também recaem sobre nós. Porque o Senhor nos deu o direito de sermos filhos do Deus Altíssimo, assim como ele é. Então, se o Senhor coloca os inimigos debaixo dos pés de Jesus também coloca os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Ele diz que pôs Satanás debaixo dos nossos pés, pôs os inimigos debaixo de nossos pés. Se a gente obedecer a palavra dele, ele nos dará umas vestes brancas, vestes novas, brancas, alvas como a neve. Aleluia, ele porá o nome da sua cidade santa, Jerusalém, em nós, o nome de Deus Pai e o seu novo nome em nós, nos dará uma coroa de glória, uma coroa de ouro, uma coroa incorruptível. Aleluia, assim nos diz no livro de Apocalipse. Aleluia. E ele é fiel para colocar os nossos inimigos debaixo dos nossos pés.
Apesar que o nosso inimigo não é o nosso irmão, o ser humano, não é a carne nem o sangue, como o apóstolo Paulo diz, mas sim as potestades que atuam nas regiões celestiais, os principados, os poderes das trevas que atuam nas regiões celestiais. Esses são os nossos inimigos, só que infelizmente pessoas dão lugar para ser usado por esses demônios, por essas potestades, por essas legiões e fazem o papel de nosso inimigo, mas sabemos que o verdadeiro inimigo é Satanás e os seus demônios que andam com ele. Porque os seres humanos são apenas cavalos que são usados pelo demônio. São apenas pessoas que estão aprisionadas. Outros estão porque quer, mas estão aprisionados, sendo usados, precisando de uma libertação. Mas precisa fazer como Jesus disse para Nicodemos fazer. Tem que nascer de novo para alcançar a misericórdia, para ser uma nova criatura na presença do Senhor Jesus. Versículo 4 nos diz: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. O Senhor a todo tempo vai falar da sua lei, né? O apóstolo Paulo falou nas suas cartas, Pedro falou nas suas cartas, o apóstolo Pedro, o apóstolo João falou nas suas cartas, Tiago falou nas suas cartas acerca das leis do Senhor, porque é importante. Não é porque estamos no tempo da graça que vamos esquecer os mandamentos do Senhor, não. Um único que Jesus, Ele mesmo, né, aboliu foi o sábado, mas para os gentios, para os judeus, até hoje eles ainda seguem o dia de sábado. Mas Jesus disse: eu não posso fazer o bem no sábado. Se uma novilha de vocês cair no buraco, vocês não vão lá e tiram e socorrem no sábado, porque eu não posso curar no sábado. Os discípulos passaram na seara e comeram do grão que tinha naquela seara. E por isso os fariseus acusaram porque eles fizeram isso no sábado. Mas Jesus disse: meu pai trabalha no sábado. E então eu também trabalho. Meu pai trabalha no sábado, até no sábado meu pai trabalha, então eu também trabalho no sábado. E se Jesus, que é o Senhor, trabalha no sábado, que dirá nós? Que dirá nós que somos servos? Aí é que temos que trabalhar também. Então sábado para nós é um dia normal, porque para Jesus ele fez um dia normal, porque o pai trabalha no sábado. Você acha que o pai vai tirar férias no sábado? Se tiver alguém precisando de um livramento no sábado, o pai não vai dar. Alguém precisando de um alimento no sábado, de uma cura no sábado, o pai não vai dar. O pai trabalha todos os dias. Jesus, da mesma forma, todos os dias ele não abandona a gente nem um dia. E por que a gente no sábado não podemos ajudar o próximo, fazer nada para a obra de Deus? Não há diferença nem acepção de dias. Paulo disse: uns fazem diferença de dias e outros não fazem. Para outros, os dias são tudo iguais, mas alguns acham que algum dia é diferente do outro. Mas outros acham que os dias são tudo iguais. São tudo iguais. Paulo disse: não vos irritei com isso. Não aborrecei o vosso irmão por causa disso. Um vai crer que todos os dias são iguais e outros vão fazer acepção de dia. Isso é normal, Paulo disse. Um dia que eu em mim tenho um temor a mais é no dia do domingo, porque foi o dia que o Senhor ressuscitou e é um dia de alegria para nós. Aleluia. Mas os mandamentos estão todos lá para a gente obedecer. E Jesus ainda acrescentou mais 2. Amarás o Senhor teu Deus acima de tudo, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o entendimento, com todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí estará cumprido boa parte da lei dos profetas. Aleluia. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Jesus disse: se quereis dar crédito, João Batista foi o Elias que havia de vir, porque o Espírito que estava repousado sobre Elias foi o mesmo Espírito que veio sobre João Batista. Um Espírito de pregar a verdade, um Espírito de pregar o arrependimento, um Espírito de pregar contra reis corruptos, idólatras, que Elias pregou contra Acabe, contra Jezabel, contra os reis que andavam nos caminhos contrários aos caminhos do Senhor, que andavam no pecado, na idolatria e em todo tipo de pecado e iniquidade. João Batista também pregou contra o rei Herodes, contra aqueles que andavam no erro, contra os fariseus. Então o mesmo espírito de Elias que eles pregavam contra os reis, João Batista também tinha o mesmo espírito. Por isso que Jesus disse: se quereis dar crédito,
João Batista foi o Elias que havia de vir. E dos nascidos de mulher não tem ninguém maior do que ele. Mas quem quiser ser maior do que ele, tem que ser o menor aqui nessa terra para ser o maior no reino do céu. Jesus disse: eu enviei João Batista. Eu enviei o Elias que havia de vir. Aleluia. Antes que venha o grande dia terrível do Senhor. Ele veio antes, na época de Jesus, João Batista já veio. Mas o grande dia e o grande terrível dia do Senhor, que é citado aqui no versículo 5, está chegando, que é o dia da grande tribulação, que é o dia do arrebatamento. Para muitos será dia de alegria, mas para muitos será dia de choro, de tristeza. Porque imagine, está dirigindo um carro, um que vai ser salvo, e tem mais 4 pessoas que não vai. No momento do arrebatamento, aquele que está dirigindo sobe, e os que estão de passageiro fica, o carro bate, acontece acidente, morre 3. E será assim, um piloto que estiver dirigindo, se ele estiver pilotando o avião, se ele ser salvo, irá subir, o avião vai cair. Vai ser um dia de desastre para quem ficar. Um dia de choro, um dia de pranto. E além do mais, que ainda vai perder, muitos nesse dia vão perder o direito da salvação. Porque a grande maioria não vai querer morrer por Cristo. Morrer pelo testemunho da palavra, como Jesus morreu pelo Pai, como o apóstolo Pedro morreu, o apóstolo Paulo morreu pelo testemunho da palavra. E não negar Jesus. Muitos não vão aguentar a pressão. Muitos vão negar Jesus. Aleluia. E vão se corromper aceitando a marca da besta para poder comprar e vender e se alimentar. Ele diz mais: eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Realmente João Batista veio, o Elias, com o espírito de Elias, pregou, muita gente se converteu, as multidões seguiam João Batista, assim como seguia Jesus, o seu mestre e Senhor. E até os fariseus chegou a se batizar com João Batista e converteu realmente o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas o Senhor disse que ia fazer isso para que ele não viesse a castigar e ferir a terra com maldição. Mas mesmo assim, depois de João Batista vir, depois de Jesus vir, o povo continuou no pecado, continuou na rebelião contra Deus. Então hoje estamos vivendo a mão do Senhor ferindo a terra. É enchente do lado, enchente do outro, é tufão de um lado, é terremoto. É uma coisa pior atrás da outra no mundo inteiro. Porque Jesus enviou sempre os seus profetas, Deus enviou sempre os seus profetas. E até hoje tem usado os seus servos, os seus profetas para pregar para os povos e línguas e nações. E o povo não tem se arrependido, não tem se convertido. Então o Senhor está ferindo a terra. É isso que está acontecendo. No final do versículo 6 diz: para que eu não venha a ferir a terra com maldição. O Senhor tem ferido a terra. E de certa forma com maldição, porque o Senhor fala: anjo, vai lá, ataca aquele lugar, dá permissão ao demônio, vai, ataca aquele lugar. E é maldição, é praga, é desastre um atrás do outro, por causa da desobediência do povo, por causa da falta de temor, da falta de fé, que o pecado está cada dia pior. Só um Deus santo como o nosso Deus é para suportar, para conseguir suportar o tanto de pecado que está. Só um Deus amoroso, misericordioso como o nosso Deus é. Porque se fosse qualquer um de nós já teria destruído este mundo. Mas Deus, ele é misericordioso. E a sua misericórdia se renova cada dia. Mas que as pessoas não fiquem se aproveitando da misericórdia de Deus, porque também Deus tem paciência. E quando a paciência acaba, em 1 minuto só, se ele quiser, ele destrói todo o planeta, todo mundo e tudo que há no mundo e no planeta. Deus é amor, mas também é justiça. E ele é fogo consumidor. Aleluia. Então guarde essa palavra, reflita nesta palavra. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.